Glória a Deus. Pastores, obreiros, irmãos e irmãs, se você tem um cargo na igreja, se você é presidente do círculo de oração, ou líder da mocidade, ou regente de um local, ou líder do evangelismo de missões, ou pastor, ou obreiro, não sei qual é o seu cargo na casa de Deus, mas uma coisa eu quero te dizer, que você só está com este cargo porque antes de você nascer, Deus já tinha te reservado e te preparado e te escolhido para esta obra. Levanta a sua mão, Senhor, e comece a glorificar, e comece a exaltar o nome dele. Ninguém é chamado para obras porque é bonzinho, não. Ninguém é chamado escolhido porque é santo, não. Só é chamado porque Deus te conhece e Ele sabe que você, como um vaso de barro, Ele pode amassar o barro e te fazer um grande vaso de poder nas mãos do Senhor. E Deus vai dizendo, aqui é o profeta. Então ele disse, Senhor, aqui é o profeta. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Foi a desculpa de Jeremias para Deus. A primeira desculpa do homem aqui para Deus, quando Deus o chama, diz logo que não sabe falar. Se eu não passo de uma criança. Por que, amados? Porque segundo a história bíblica, Jeremias, ele foi chamado, a primeira desculpa é do homem aqui para Deus, adolescente, quando ele tinha cerca de 15 a 17 anos de idade. Na verdade, ele era considerado uma criança, ele era muito jovem. Então ele achava que ele não tinha capacidade intelectual, nem material, de forma nenhuma preparação para que ele fosse um profeta. Porque o ofício de profeta, meu irmão, não era muito fácil, não. Ser profeta lá em Israel era coisa séria. Glória a Deus, era tão séria que se um profeta dissesse, falasse alguma profecia, alguma visão que Deus não autorizasse, segundo a Bíblia, e não cumprisse essa profecia, ele era morto, apedrejado. Portanto, Jeremias tinha conhecimento desde a antiguidade de seus pais, dos profetas que lhe antecederam. Ele sabia que ele poderia ser morto, apedrejado. Portanto, ele não achou-se na preparação, em condições de ser profeta. Um adolescente não tinha experiência ainda de ser profeta, mas o Senhor disse para ele: não adianta, Jeremias, você vem com desculpa, dizer que é uma criança. Não te preocupe, não temas, porque eu vou te mandar a quem eu mandar tu irás, e o que eu disser tu falarás. Assim, para ouvir a voz de Deus, pessoas que estão acomodadas nessa noite, para ouvir a voz de Deus. Deus está te chamando, Deus já te enviou para você fazer alguma coisa, e você usou uma desculpa. O Deus, aleluia, não funciona desculpa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias usou a desculpa: eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Então o Senhor disse: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Primeiro, quando Deus chama, Deus capacita o seu servo, o seu chamado, a quem ele escolheu. Quando Deus chama, Deus não simplesmente faz um apelo, um convite para uma pessoa e deixa ele largado lá. Não. Se Deus te chamou para uma obra, pode ter certeza que Ele lhe dará condições, preparações para você exercer este trabalho que o Senhor te ordenou a fazer. Muitas pessoas não querem fazer a obra de Deus porque tem medo de Deus, tem medo de alguém, tem medo de enfrentar um problema, de dificuldade. Mas Deus está dizendo: não tema
Diga: Senhor, continue falando. Eu quero continuar ouvindo a tua voz. Esta é a primeira personagem que nós encontramos aqui na nossa mensagem nesta noite, que foi chamado, uma delas que foi chamada por Deus, que usou desculpa. Eu encontro uma segunda personagem da Bíblia, que não usou apenas uma, mas 4 desculpas, várias desculpas. Eu gostaria de falar apenas de 4 delas. Moisés, por exemplo, aqui no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz a Moisés assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É um chamado de Deus. Se vem, Deus está chamando, vem, conclamando você para a obra. Quando Moisés escuta, ouve aquele chamado, ele usa uma desculpa. Ele diz: não, Senhor, não, Senhor. Então disse Moisés a Deus, no versículo 11, capítulo 3 mesmo: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? Deus, o Senhor está enganado. O Senhor não está confundindo, não. Eu acabei de sair do Egito. Eu estou fugindo. Há poucos dias, eu cometi um crime lá, bárbaro. Eu era príncipe lá. Reneguei o meu trono. Reneguei a minha herança de reinado como príncipe do Egito. Me tornei de um príncipe, passei a ser um criminoso, um assassino, um fora da lei, um fugitivo. E agora o Senhor vem me dizer que eu tenho que voltar lá. Já imaginou, irmãos? Nos dias de hoje, Deus, nós poderíamos imaginar, Deus está mandando Moisés para a morte. Deus está mandando Moisés para a morte. Porque Deus, como ele não disse que ele conhece quem somos nós, ele tinha conhecimento do crime de Moisés. Só que Moisés não entendeu uma coisa: que quando Deus chama, ele prepara, ele capacita. No momento em que Deus estava convocando Moisés já não tinha mais culpa de crime nenhum, porque o Senhor já estava absorvendo o pecado de Moisés, e ele estava agora pronto para voltar lá no Egito, não como príncipe de Faraó, não como príncipe do Egito, mas agora como profeta de Deus, como mensageiro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande Jeová. Aleluia! Levanta a mão aí, irmão. Começa a glorificar agora, porque você está preparado, você está pronto agora. Deus te convoca para fazer a obra de Deus. Moisés disse: Deus, eu não posso, jamais. Quem sou eu? Em outras palavras, parece-me que vejo, não está na Bíblia, mas posso conjecturar. Eu posso imaginar que Moisés talvez quisesse dizer assim, em outras palavras: Deus, tu me conhece, eu sou um criminoso, um assassino, não, eu não posso estar enganado. Não é eu, não sou eu, não sou uma pessoa adequada, mande outro aí. Irmãs e irmãos obreiros, Deus te conhece. Deus não se engana. Deus não vai te convocar para uma missão se Ele não soubesse quem é você. Ele te conhece muito bem. E agora Moisés está lá dialogando com Deus. Agora o Senhor diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servirás a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus segunda vez: eis que quando eu vier, vi aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Quem é ele? Ora, meus irmãos, aqui entra uma coisa maravilhosa na vida do chamado por Deus. Primeiro eu disse que Deus conhece a quem Ele chama, não é verdade? Mas aqui entra outra questão, pastor.
Não basta só Deus me conhecer. Oh, aleluia. Não basta eu, como profeta de Deus, apenas ser conhecido de Deus ou por Deus, mas também o profeta que é chamado, Deus quer, é necessário que eu também conheça a Deus e saiba quem está me enviando para fazer aquela obra, esta missão. Deus conhecia Moisés, mas Moisés precisava também conhecê-lo. E ele perguntou: quem é ele? Quem me enviou? Como é o nome dele? Eu não sei quem é, eu só sei que o Senhor está falando, mas eu nem conheço assim o Senhor de ninguém, não sei nem se tu tem nome. E Deus diz: Moisés, quando ele se perguntar assim, quem lhe enviou e quem sou eu, tu lhe dirás sim: eu sou o que sou, me enviou a vós. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus agora. A partir deste momento é que Moisés passa a conhecer de perto, na verdade, quem é o seu Deus. Eu te pergunto nessa noite: quem é o seu Deus, meu irmão? Quem é o teu Deus, meu amigo? Qual é o seu Deus? Quem é ele? Qual é o nome dele? Você conhece ele? Quem é que conhece o nome do Senhor aqui? Quem conhece Jesus? Quem conhece o Deus de Jeová? Quem conhece o Deus forte? Felizmente, existe milhares de pessoas aí que servem a vários deuses, mas nem conhecem quem é eles, nem sabem quem são, só ouvem falar de nome, mas na verdade não conhecem a essência do seu Deus. Mas nós somos diferentes. Nós que cremos e aceitamos o Senhor Jesus por Salvador e Senhor das nossas vidas, nós só aceitamos, nós só acreditamos porque passamos a conhecê-lo. Glória a Deus. E o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz bem claro: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você precisa conhecê-lo, porque quanto mais você o busca, mais ele se deixa revelar para ti como Deus de poder e de glória. Ele disse: qual é o seu nome? O meu nome é o grande eu sou. Esta foi a segunda desculpa que Moisés usou para desculpar-se diante do Senhor. E agora, no capítulo 4, ainda no livro do Êxodo, Moisés disse, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirá o Senhor: não te apareceu. Senhor, não adianta eu conhecer, o Senhor me conhecer. Não adianta eu te conhecer, porque para isso, para mim, não importa muito. Não é muito importante apenas o profeta conhecer a Deus, pastor. E Deus conheceu o profeta, mas é necessário também que o povo passe a conhecer a Deus. Conhecer o Deus é aquele profeta que foi enviado do céu. Senhor, mas eles viram para mim, isso é mentira. Isso é conversa de Moisés. Nós sabemos da história dele. Sabemos que ele aqui saiu fugindo como criminoso do Egito. Sempre aparece alguém para apontar o teu erro. Sempre aparece alguém para apontar a sua transgressão. Nós conhecemos esse cara, diz assim na linguagem vulgar. Esse cara aí nós conhecemos, era daquele dos nossos, fugiu como um assassino criminoso. Faraó, na hora que souber disso, vai mandar prendê-lo. Eles não acreditaram em mim. Mas eu vejo uma segunda maravilha na vida de quem Deus o chama. Primeiro, Deus faz o quê? O conhece. Segundo, Deus faz o quê? O capacita. Em terceiro lugar, Deus, a pessoa que Deus nos chamou, passa a conhecer a Deus. Mas em quarto lugar, não basta só conhecer a Deus. Deus sempre lhe dá poderes espirituais especiais para a demonstração que Ele, na verdade, é o enviado do Senhor. Eu preciso de um sinal, de uma demonstração que, na verdade, o Senhor falou comigo e que eu vi a Deus. Agora Moisés
está colocando Deus em prova também. E Deus disse: não se preocupe não, Moisés, o que é que você tem na mão? Tem um cajado, um bordão, então joga no chão. E Moisés jogou ali o cajado na mão no chão e virou, transformou-se numa serpente. E Moisés, no momento, Deus disse: pega, não tenha medo não temas. Pegou novamente na cauda da serpente, ela tornou-se de novo naquele cajado. Depois disse: Moisés, agora põe a tua mão aí no teu peito. Moisés colocou a mão dele boazinha no peito. Tira. Moisés tirou de novo. Tirou. A sua mão estava leprosa. E Moisés deve ter ficado apavorado. E Deus disse: volta de novo a mão para o seio novamente. E ele enfiou a mão novamente. Disse: tira outra vez. Quando ele tirou, a sua mão estava curada novamente, perfeita. Sua carne estava sanada. E Deus disse para Moisés: disse: olha, Moisés, com estes sinais, esses instrumentos, tu mostrarás ao meu povo que eu te mandei e enviei de verdade. E a partir daí, Moisés, o povo passará a me conhecer também como Deus verdadeiro, Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te perguntar nessa noite: qual foi o sinal que tu já recebeu de Deus? Você já teve um sinal de Deus? Quantos já receberam o sinal do Senhor aqui, meus irmãos, durante sua vida? Aleluia, glória a Deus. Eu já recebi muitos sinais de Deus, já fiz muitas provas do Senhor, Deus já me deu muitos sinais. Deus não deixa crente no cego nas escuras, não. Deus dá a visão, Ele é a luz para guiar o seu povo na escuridão. Deus sempre chamou o homem e o homem sempre usou desculpas. Mas agora temos uma outra desculpa de Moisés. Tudo aquilo que Deus tinha feito e falado com Moisés ainda não era suficiente para convencê-lo que estava sendo chamado por Deus e para ser enviado ao Egito. Não. No versículo 10 do capítulo 4 do livro de Êxodo diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem muito menos depois que o Senhor me apareceu, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meus irmãos, a velha desculpa do Jeremias que não sei falar. Quanta desculpa nós já temos para Deus? Eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições, não dá para mim, que isso aí não é para mim, vi fulano e tal, envia a Maria, a irmã Joaquina, a irmã Antônia. Deus, o Senhor está enganado, eu não sou a pessoa apropriada não, eu não sou a pessoa escolhida para isso não, eu não posso, eu não sei nem falar. É verdade que eu estudei toda a ciência do Egito, conheço tudo, mas sempre fui um homem pesado de línguas. Nunca aprendi a falar direito, não sei falar, eu não tenho eloquência, eu não sei nem pronunciar direito. Não, Senhor, manda outro aí melhor do que eu. Eu não posso falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não posso falar. Qual é a desculpa que você tem dito para Deus, meus irmãos, nos últimos dias? Qual é, irmão? Você recibe de oração aqui, qual é a desculpa que você tem dado para Deus? Certamente você já deu muitas desculpas. Mas deixa eu te dizer uma novidade: Deus não aceita desculpas, não. Com Deus isso aí não funciona não, senhores. O que funciona com Deus, sabe o que é? É aceitar a chamada de Deus na tua vida. Tem muitas pessoas aqui que foram chamadas por Deus e ainda não disseram sim, estão esperando não sei o que, Deus me dá um outro sinal. Para que maior sinal do que esta palavra de hoje que Ele está respondendo a você? Aí Deus diz assim: Moisés, respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Quem foi? Tu não sabe falar? Quem fez a boca? Se tu não sabe falar, se tu é pesado de boca de língua, te preocupa não temas. E Deus continua: quem fez o homem, Moisés? Quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor?
E o diabo vai se prolongando entre Deus e Moisés. Agora, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Sempre Deus dizendo que vai botar palavras na boca do homem. Aleluia, glória a Deus. Você acha que eu que estou falando isso aqui hoje? Quem está colocando as palavras na minha boca é Ele. Ele